A meditação é uma abordagem para treinar a mente. Semelhante à forma como o condicionamento físico é uma abordagem para treinar o corpo, a meditação é uma abordagem para treinar a mente. Na tradição budista, a palavra meditação é equivalente à palavra esportes aqui no Brasil. É uma família de atividades, não uma única coisa. É extremamente difícil para o iniciante sentar-se por horas e não pensar em nada ou ter uma mente vazia. E existem várias coisas que podem ser usadas, como DVDs, como músicas para iniciantes. Eles podem ajudá-lo no processo quando você está apenas começando a aprender como meditar melhor. Em geral, a maneira mais fácil de começar a meditar é se concentrar na sua respiração. Um exemplo de uma abordagem mais comum de meditação é simplesmente a concentração. A meditação de concentração envolve o foco em um único ponto. Isso pode envolver seguir a respiração, repetir uma única palavra ou mantra, olhar fixamente para uma chama de vela, ouvir um gongo repetitivo ou simplesmente contar alguma coisa. Como focar a mente é um desafio, o iniciante pode meditar por apenas alguns minutos e depois trabalhar por períodos mais longos. Nessa forma de meditação, você simplesmente foca sua atenção para o objeto de atenção escolhido, toda vez que você perceber que sua mente está divagando entre um pensamento e outro. Em vez de perseguir pensamentos aleatórios, você simplesmente os deixa ir. Por meio desse processo de concentração, sua capacidade de concentração simplesmente melhora. A meditação Mindfulness ou Mindfulness, que é a meditação da atenção plena, ela encoraja o praticante a observar pensamentos errantes enquanto eles vagam por sua mente. A intenção não é se envolver com pensamentos ou simplesmente julgá-los, mas simplesmente estar ciente de cada nota mental à medida que ela surge. Quando você medita por meio da meditação de atenção plena, pode ver que seus pensamentos e sentimentos tendem a se mover em padrões específicos. Com o tempo, você pode se tornar mais consciente da tendência humana. Essa tendência que todo ser humano tem de julgar as coisas, seja ela uma experiência boa ou ruim, agradável ou desagradável. Com a prática, você desenvolve um equilíbrio interior. Em algumas escolas de meditação, os alunos praticam uma combinação de concentração e atenção plena. Muitas disciplinas exigem quietude em maior ou menor grau, dependendo do professor. Existem muitas outras técnicas de meditação, como por exemplo uma prática diária de meditação entre os monges budistas foca diretamente no cultivo da compaixão. Isso envolve visualizar eventos negativos e reformulá-los sob uma luz positiva, transformando todos eles por meio da compaixão. Existem também técnicas de meditação em movimento, como o Tao Chi, Jingong e a meditação andando. Se o relaxamento não é o objetivo da meditação, muitas vezes ele é o resultado. Na década de 70, Herbert Benson cunhou o termo resposta de relaxamento, depois de realizar pesquisa com pessoas que praticavam meditação transcendental. A resposta de relaxamento, nas palavras dele, é uma resposta involuntária que causa uma redução na atividade do sistema nervoso. Desde então, estudos sobre a resposta de relaxamento documentaram os seguintes benefícios de curto prazo no sistema nervoso, como por exemplo pressão arterial mais baixa, melhoria na circulação sanguínea, frequência cardíaca mais baixa, menos transpiração, frequência respiratória mais lenta, menos ansiedade, diminui os níveis de cortisol no sangue, mais sensação de bem-estar, menos estresse e um relaxamento mais profundo. Pesquisadores contemporâneos agora estão explorando se uma prática consistente de meditação produz benefícios a longo prazo e observando os efeitos positivos no cérebro e na função imunológica entre todos os meditadores. E eles acabaram observando a longo prazo efeitos positivos no cérebro e na função imunológica entre os meditadores. No entanto, vale a pena repetir que o propósito da meditação não é obter benefícios. Para colocá-la como um filósofo oriental, pode dizer:
O objetivo da meditação não é um objetivo, é simplesmente estar presente. Na filosofia budista, o benefício final da meditação é a libertação da mente do apego a coisas que você não pode controlar, como por exemplo, circunstâncias externas ou fortes emoções internas. O praticante liberado ou iluminado não segue mais os desejos de uma forma desnecessária, ou se apega às experiências, mas mantém uma mente calma e um senso de harmonia interior. A meditação é uma prática simples e é disponível para todos. Reduzir o estresse, aumentar a calma e a clareza e promover a felicidade. Aprender a meditar é muito simples e os benefícios podem vir muito rápido. E a partir de agora vamos oferecer dicas básicas para você iniciar um caminho em direção a uma maior equanimidade, aceitação e alegria. Respire fundo, encontre um local confortável e prepare-se para relaxar. O básico é reservar um tempo para a meditação formal, que é uma maneira importante de estabelecer uma rotina e se sentir confortável com a prática. Mesmo apenas alguns minutos por dia podem fazer grande diferença na sua vida. Algumas pessoas se queixam de tirar todo dia um tempo para meditar. A prática é importante, no entanto, é uma ferramenta que você pode usar para voltar ao presente em situações estressantes. Mas nós não devemos deixar de estar atentos quando paramos de meditar. O propósito principal da meditação é nos tornarmos atentos em todas as partes de nossa vida, para que estejamos despertos, presentes e de coração aberto em tudo que fazemos. A meditação da atenção plena não é deixar seus pensamentos vagarem, mas também não se trata de tentar esvaziar a mente. Em vez disso, a prática envolve prestar muita atenção ao momento presente, especialmente nossos próprios pensamentos, emoções e sensações, o que quer que esteja acontecendo. Embora meditar sozinho seja uma parte essencial de uma prática completa, a orientação constante de um professor experiente pode ser inestimável, especialmente quando você está começando. Nossas mentes sempre vagam com muita facilidade, e as instruções claras de um professor podem ajudar a nos trazer de volta ao momento presente. Quando a mente vagueia, é inevitável durante a meditação que sua mente vague entre um pensamento e outro. Você pode perceber outras sensações no corpo, coisas que estão acontecendo ao seu redor, ou apenas se perder em pensamentos, sonhando acordado com o passado ou presente, possivelmente julgando a si mesmo e as outras pessoas. Não há nada de errado nisso. Pensar é tão natural quanto respirar. É o condicionamento natural da mente devagar. Quando isso acontecer, simplesmente observe o que estava pensando. Você não precisa puxar sua atenção de volta para a respiração. Em vez disso, deixe de lado tudo o que você estava pensando. Reabra sua atenção e, em seguida, retorne suavemente sua consciência para a respiração, estando presente em cada inspiração e expiração. Não basta arrastar a mente de volta para a respiração. Em vez disso, reabra a atenção. Então, gentilmente, venha e aterrisse novamente. Depois de algumas respirações, invariavelmente a mente vai se devagar novamente. Não se culpe por isso, é simplesmente natural. O importante é como reagimos quando isso acontece. Simplesmente reconheça o que quer que esteja pensando, sem atribuir muito julgamento a isso, sem deixar que isso simplesmente o leve, e reserve um momento para voltar ao presente e retornar à sua meditação. Onde construímos nossa habilidade é na prática de voltar, voltando de novo e de novo. Observe tudo o que está acontecendo pensando, e depois faça uma pausa e volte novamente ao momento presente. Você pode praticar a meditação por conta própria, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas ouvir meditações guiadas básicas também pode ser útil, especialmente quando você está começando. As instruções de um professor podem ajudar a nos lembrar a voltar ao momento presente, deixar de lado os pensamentos que nos distraem e não sermos tão duro com a gente mesmo. Em vez de treinar sua atenção na respiração, como é o caso da meditação básica de atenção plena, a varredura corporal envolve o foco sistemático em diferentes sensações e áreas do seu corpo. E isso vai da cabeça aos pés.
Comece no topo da cabeça. Traga sua atenção para a superfície de sua pele. 1 polegada de cada vez. Veja se consegue sentir o couro cabeludo, as orelhas, as pálpebras e o nariz. Continue dessa maneira, movendo-se pelo rosto, pelas orelhas, descendo pelo pescoço e ombros, e descendo até os dedos dos pés. A princípio, pode parecer que você não sente nada, mas à medida que você avança, você pode começar a perceber todo um mundo de novas sensações. Algumas das sensações podem ser agradáveis, um calor suave, um peso confortável. Alguns sentimentos podem simplesmente ser neutros, formigamento ou talvez coceira. Em alguns, podem ser desagradáveis. Seus pés podem sentir dor em algum lugar. Qualquer que seja a sensação, apenas observe. Se você precisar se mover para aliviar a dor real, faça isso imediatamente. Mas simplesmente tente não reagir. Não rotule a experiência de boa ou ruim, mesmo que ela seja desagradável. Em vez disso, apenas reconheça o que está sentindo e continue com a varredura corporal. E claro, se você perceber que sua mente vagou, simplesmente observe o pensamento e volte sua atenção para o corpo. Simplificando, a meditação é uma maneira de treinar a mente. Na maioria das vezes, nossas mentes estão vagando. Estamos pensando no futuro, vivendo no passado, nos preocupando, fantasiando ou simplesmente sonhando acordado. A meditação nos traz de volta ao momento presente e nos dá as ferramentas de que precisamos para ficar menos estressados, mais calmos e mais gentis com a gente mesmo e com as outras pessoas. A meditação é um treinamento de nossa atenção e ela nos permite sair do pensamento distraído e nos ajuda a chegar ao momento presente de forma equilibrada e clara. A maioria das religiões tem tradições contemplativas e também existem muitas maneiras seculares de meditar, uma vez que a oração é uma forma de meditação. Mas nos últimos anos a meditação tornou-se cada vez mais popular. A meditação básica, por exemplo, da atenção plena, é a prática de prestar atenção ao momento presente com a disposição de aceitar sem julgamento. É um exercício enganosamente simples. Apenas esteja aqui, no agora, sem devaneios. Mas com a prática pode produzir resultados profundos, dando a você maior controle de todas as ações e abrindo espaço para mais gentileza e equanimidade, mesmo que você esteja passando por situações difíceis. Com o tempo, a meditação da atenção plena pode nos ajudar a entender melhor o que causa estresse e o que podemos fazer para aliviar. Embora ela seja praticada e inspirada nas práticas budistas, hoje ela está disponível como uma prática totalmente secular, que simplesmente enfatiza a redução do estresse, o cultivo do foco e o desenvolvimento da tranquilidade mental. Há uma coisa completamente enganosa em pensar que a atenção plena é religiosa. O que temos que explicar é que é uma técnica de redução do estresse e uma forma de se fortalecer mentalmente. É uma prática simplesmente de autocuidado. Algumas dicas para você começar a meditar. Assim como qualquer hábito, a meditação fica mais fácil de fazer se fizer parte da sua rotina. Escolha um horário para meditar todos os dias e tente cumprir essas coisas. Para muitas pessoas, é mais fácil meditar logo de manhã, mas seja na hora do almoço, depois do trabalho ou antes de dormir, veja se você consegue ser consistente e praticar ela no mesmo horário todos os dias. Comece reservando um tempo todos os dias. Assim como o exercício físico, desenvolver o hábito de praticar significa ser regular. A segunda coisa, escolha um local. Da mesma forma que o horário, o local pode ajudar a meditar todos os dias. Você vai escolher um local para meditar todo dia. Isso não é essencial, mas pode ajudar a minimizar o potencial das distrações e as divagações mentais que você vai ter. Não é necessário dobrar as pernas em posição de lótus, nem mesmo sentar no chão. Apenas encontre uma posição confortável onde você possa sentar, ficar ereto, onde não se distraia demais. O importante é que reservemos uma parte do nosso tempo para ficar em silêncio e simplesmente prestar atenção no que está acontecendo em nossa vida interior. Você não precisa gastar um centavo para começar. Tudo o que você precisa é de um lugar para se sentar e um pouco de força de vontade.
Uma cadeira confortável, um tapete macio e um canto tranquilo é tudo que você precisa. Quando estiver confortavelmente com a meditação sentada e com essa meditação de varredura corporal, você pode tentar a meditação andando. Não há nenhuma regra se você quiser tentar a meditação andando, se você acha que isso é mais fácil. Mas é útil aprender o básico antes de tentar andar e meditar ao mesmo tempo. Outro exercício esclarecedor para tentar é uma alimentação consciente. Em vez de devorar tudo que estiver no menu, reserve um tempo e espaço para dar toda a atenção à experiência de alimentação. Você pode fazer isso quando estiver comendo qualquer refeição sozinho, ou simplesmente pode encontrar algum tempo para experimentar uma alimentação consciente, usando um alimento simples, como por exemplo, comer uma maçã, tomar um chá, alguma coisa bem simples. A alimentação consciente não é apenas um exercício valioso e muitas vezes agradável, que pode revelar todo um novo mundo de experiências sensoriais interessantes. Mas alguns estudos sugerem que pode levar você simplesmente a perder peso. Quando você presta atenção no que você está comendo, geralmente você come menos, porque você sente o sabor dos alimentos. Reserve um tempo para reconhecer todos os aspectos da experiência de comer e tudo que você sente quando está comendo. Observe como você se sente ao sentar para a refeição. Está com fome? Aquilo te dá água na boca? Dê uma olhada na comida. Com o que ela se parece? Inspecione o alimento cuidadosamente. Está quente ou frio? Qual é o cheiro? Ele faz barulho quando você o segura? Ao preparar para dar a primeira mordida, preste muita atenção às suas próprias reações. Você está salivando mais? Já está pensando na próxima mordida? Quando a comida chega à sua língua, o que acontece? Observe o impulso de mastigar. Você já está inclinado a engolir e dar a primeira mordida? Como a sensação do alimento muda quando ele é mastigado? Qual é a sensação quando desce pela sua garganta? Você pode sentir isso em seu estômago? Sem pressa, quando terminar completamente uma mordida, passe para a próxima, novamente percebendo tudo o que puder sobre essa experiência, desde os sabores, cheiros, sensações físicas e até seus próprios desejos, suas reações e seus impulsos. A meditação só parece simples, pode ser surpreendentemente difícil, e isso não significa que você está falhando. É importante abordar sua nova prática de meditação com uma perspectiva saudável. Tente ser relaxado, curioso e amigável. Ficar em contato com essas qualidades será útil quando você enfrentar alguns dos inevitáveis altos e baixos da meditação. Se você estiver se esforçando demais ou se criticando, respire fundo algumas vezes e dê a si mesmo permissão para relaxar e ir com calma. Lembre-se, o propósito da meditação não é alcançar o controle perfeito sobre sua mente ou parar de pensar completamente. A intenção deve trazer uma abordagem mais compassiva, calma e receptiva para o que quer que aconteça com a sua vida. Para ver claramente o que está acontecendo no momento presente, deve haver uma presença aberta, que não julgue, um espaço que é amigável, acolhedor e receptivo. Alguns obstáculos comuns são autocrítica, sonolência, inquietação, dor e medo. A autocrítica, quando começamos a meditar, é muito comum, porque nós batemos em nós mesmos. Estou fazendo errado? Eu não sou um bom meditador. Eu nunca serei capaz de seguir minha respiração. Quase todo mundo que tentou meditar experimentou alguma versão dessa dúvida. Embora isso seja um impulso completamente natural, ele simplesmente não é útil. Lembre-se que o propósito da meditação não é entrar em um estado de êxtase ou erradicar todos os pensamentos. É simplesmente estar presente com o que está acontecendo agora, seja lá o que for. Tente deixar de lado qualquer julgamento que você tenha sobre uma boa ou má meditação, se você conseguiu ou não alguma coisa. Todos nós temos a capacidade de clareza, calma e atenção plena. Sobre a sonolência, muitas pessoas ficam com sono quando tentam meditar. Isso pode ocorrer porque nossas mentes estão simplesmente superestimuladas, porque nossos corpos estão cansados e precisam simplesmente descansar. De qualquer forma, existem maneiras hábeis de nos despertarmos para que possamos meditar. Endireite sua postura, abra seus olhos, experimente a meditação andando
Em vez de usar a respiração como âncora da atenção, tente ouvir os sons. Ou desenvolva um padrão de sensação para se concentrar. Por exemplo, primeiro a sensação de respiração entrando e saindo de suas narinas. Depois, o diafragma subindo e descendo. E então, a suave brisa do ar logo acima dos seus lábios. Outra coisa é a inquietação. Estamos tão acostumados a nos manter ocupados que a meditação pode parecer uma coisa muito chata no início. Se for esse o caso, tente se concentrar em sensações muito específicas. Você pode até tentar controlar sua respiração, inspirando mais rapidamente e expirando mais rapidamente também. Mais importante ainda, tente não ser muito duro consigo mesmo. Outra coisa é a dor. Você pode sentir dor quando começa a praticar meditação por períodos mais longos. Pode ser apenas uma pontada aguda e passageira nas pernas. Ou pode ser cãibras, ou dores nas costas. Seja o que for, tente simplesmente notá-la e aceitá-la em primeiro lugar. Reconheça que é um sentimento como qualquer outro e que acabará por passar. Se persistir, tente direcionar sua atenção para outra parte do corpo. E se a dor ficar insuportável, ajuste sua postura conforme necessário. Outra coisa é o medo. Em casos raros, pode surgir pânico ou medo. Se isso acontecer, tem que desviar a atenção para algo fora do corpo, como o ar entrando e saindo das suas narinas ou os sons do ambiente. Mas não se force a prestar muita atenção ao que quer que possa estar causando desconforto emocional. E se for muito intenso, não se preocupe em abrir os olhos ou apenas fazer uma pausa. E os passos mais simples para uma meditação para iniciante é simplesmente sente-se ou deite de uma forma confortável. Você pode até querer investir em uma cadeira ou almofada de meditação. Segundo, feche seus olhos. Recomendo o uso de uma máscara para dormir. Terceiro, não faça nenhum esforço para controlar sua respiração. Simplesmente respire naturalmente. 4. Concentre sua atenção na respiração e em como o corpo se move a cada inspiração e expiração. Observe o movimento do seu corpo enquanto respira. Observe seu peito, ombros, caixa torácica e barriga. Simplesmente concentre sua atenção em sua respiração, sem controlar o ritmo ou a intensidade. Se sua mente divagar entre um pensamento e outro, volte o foco para a respiração. No início, você deve manter essa prática de meditação por 2 ou 3 minutos. E depois, somente depois, você pode fazer por períodos mais longos. Depois que você encontrar uma maneira eficaz de meditar, você vai ver os benefícios que ela vai trazer para a sua vida. Se você achar que é confortável, coloque uma música suave, acenda um incenso, faça o que for melhor para você.